Mateus capítulo 6, verso 9 até o verso 13. Bom, assim diz o Evangelho, palavra de Deus. Portanto, orem assim, disse Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Pai, nós pedimos a tua graça, nós pedimos o teu suporte. O Senhor sabe, Pai, que nós somos falíveis e, eventualmente, a nossa imperfeição e a nossa fraqueza pode ser tropeço para a comunicação da tua palavra. Por isso, pedimos que teu Espírito nos ajude no ofício da pregação da palavra do Senhor. Pai, pedimos que teu Espírito nos capacite e nos dê meios de tornar a tua palavra evidente. Pai, que toda interferência humana, toda intromissão humana, de tentar instrumentalizar essa palavra para outro fim que não tua glória, que o Senhor possa abortar, o Senhor possa sabotar, desde já, mas que esse ofício esteja a serviço da tua majestade, da exibição de quem tu és no mundo, Pai. Então que o Senhor nos ajude na administração da tua palavra, no poder e na dependência do teu Espírito. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vimos aí no último domingo, tratando desse tema da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor. Nós falamos aí já nessa série, nesse bloco dessa série, Nossa Fé, que é uma série que aprecia aí os símbolos de fé da Igreja Esperança, os pilares confessionais, ou aquilo que nos identifica como cristãos e como uma igreja que pertence a esse grande corpo misterioso, gracioso, espiritual de Jesus na terra, chamado igreja. E nós já tratamos aí, nesse bloco em específico, sobre a paternidade de Deus, A oração começa com a sentença, Pai Nosso que estás nos céus. Domingo passado falávamos aqui sobre a santificação do nome de Deus, e hoje nós vamos falar sobre o trecho que diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E é curioso pensar que cada um desses trechos da oração do Pai Nosso, ou cada uma dessas sentenças, elas parecem, de alguma maneira, estar relacionadas a atributos específicos de Deus, ou traços, digamos assim, do caráter divino e da natureza divina. Bom, é claro, fica evidente que na primeira parte dessa oração fica muito patente, muito óbvio, a questão da paternidade de Deus, a afirmação da paternidade de Deus, quando nós afirmamos Pai Nosso, e vimos aí como esse uso do pronome da primeira pessoa do plural indica a inserção, a inclusão dos filhos de Deus que se tornaram filhos por adoção na união com Jesus, no poder do Espírito, e agora fazem parte dessa comunidade que se dirige a Deus como Pai, e se relaciona com Ele como Pai. Então a paternidade fica muito evidente no primeiro trecho da oração do Senhor. Bom, no segunda sentença, santificado seja o teu nome, fica evidente aí o atributo da santidade de Deus. Então, primeiro, nós nos maravilhamos em oração, com essa consciência de que estamos diante dele, porque somos filhos, e por isso podemos nos dirigir a Deus nesses termos. Mas também sabemos que nos dirigimos a um Deus que, além de Pai, é santo. Daí o trecho que diz, santificado seja o teu nome. E hoje, o atributo que vai ficar evidente na oração do Pai Nosso é a soberania, o senhorio, a majestade, o governo de Deus, uma vez que evocamos o reino dele, pedimos que esse reino venha e que a vontade desse rei soberano seja feita assim na terra como no céu. Bom, você sabe disso. Pedir nessa oração, venha o teu reino, que é um tema que nós vamos tratar aqui, evoca um tema que é muito recorrente, no Novo Testamento particularmente, o tema do reino de Deus, ou como diz o Evangelho de Mateus em alguns versículos, reino dos céus. É importante deixar claro já desde o início dessa mensagem, que biblicamente, meus irmãos, não existe qualquer distinção entre a expressão reino de Deus e reino dos céus. É verdade que algumas correntes teológicas do cristianismo tendem a fazer uma distinção entre reino dos céus e reino de Deus como se fossem aspectos distintos do governo de Deus, mas isso, na verdade, é por mero desconhecimento técnico mesmo do que significa a expressão reino dos céus.
Bom, se você não sabe, você pode fazer uma busca numa concordância bíblica aí mais precisa, e você vai descobrir que a expressão reino dos céus, ela só aparece única e exclusivamente dentro do Evangelho de Mateus. Ela não ocorre em nenhum outro texto da Bíblia. Você pode olhar nas cartas, eu fiz questão de fazer essa pesquisa ontem num software que eu tenho lá em casa, e de fato, a expressão reino dos céus é uma expressão que ocorre exclusivamente no Evangelho de Mateus. Eu vou explicar a razão. Agora, a expressão reino de Deus, ela aparece no Evangelho de Mateus também e aparece em todos os outros evangelhos, inclusive em textos fora dos evangelhos, né? E por que essa expressão reino dos céus é uma exclusividade na linguagem do Evangelho de Mateus? Porque o Evangelho de Mateus foi um evangelho destinado, escrito prioritariamente para a comunidade judaica. E para quem não sabe, existe uma prática entre os judeus que se chama, em língua latina, nós chamamos isso de nomina sacra. O que é nomina sacra? O nome sagrado. Os judeus têm uma reverência ao nome de Deus e eles evitam o fazer uso banal, vão, do nome de Deus. Então, eventualmente, os judeus substituem o nome de Deus por outras expressões. Então, ao invés do judeu, por exemplo, dizer na antiguidade, hoje isso também é recorrente entre os ortodoxos, mas na antiguidade dizer graças a Deus, eles diziam graças aos céus, né? Quando os judeus queriam dizer, por exemplo, ou graças às alturas, né? Ou graças aos céus, eram expressões muito comuns, ou graças ao santo. Então, em geral, os judeus substituíam o nome de Deus por expressões que exaltavam a Deus, mas não faziam menções diretas a Ele. Então, o reino dos céus, que é uma expressão, inclusive, que aparece nos escritos judaicos, era uma expressão simplesmente sinônima de reino de Deus, só que num tom mais reverente. Então, quando você vê esse tema no Novo Testamento, você tem consciência de que isso é um tema muito recorrente. Jesus fala que o reino está próximo, o reino não está longe de vós, as parábolas do reino, os mistérios do reino, que o evangelho do reino tem que ser pregado até os confins da terra, então virá o fim. Esses são termos recorrentes, não somente nos evangelhos e na linguagem de Jesus. João Batista está anunciando o reino antes de Jesus, e a gente vê também nas cartas de Paulo, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, né, o evangelho sendo pregado, e os discípulos olhando para Jesus subindo aos céus, e eles perguntam a Jesus, é agora que tu restaurarás o reino a Israel? Esse, na verdade, é o pano de fundo do tema do reino de Deus, é um tema muito presente. Apocalipse, então, é carregado dessa temática. O que muita gente, às vezes, deixa escapar é que essa linguagem que é tão presente no Novo Testamento tem sua raiz e suas origens, como a maioria dos temas dentro do Pai Nosso, obviamente, nos livros do pacto, obviamente, nos livros da aliança, na grande história canônica do Antigo Testamento, nos grandes atos salvadores, nos grandes feitos em que Deus está se revelando ao povo de Israel, está se descortinando para o povo eleito, e é lá que a gente encontra o DNA, a origem dessa linguagem do reino, que é tão presente na mensagem de Jesus e da igreja antiga. Então, veja bem, para a gente trabalhar a recuperação dessa linguagem do reino, que às vezes no Antigo Testamento é muito explícita, mas nem sempre é assim, às vezes está lá subentendida, está implicitamente colocado nos textos da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento, a gente pode recuperar já de início para essa conversa, por exemplo, o próprio livro da criação, o livro de Gênesis, quando o próprio Deus, ao criar, se coloca como um governante, né, como um regente, e por seus decretos, por sua palavra, ele vai dando ordem a uma instância, uma dimensão caótica, em que está tudo sem forma, vazio, caótico, disforme, e Deus, como um regente, governa o caos, fazendo os seus decretos divinos, né? E por isso Gênesis faz questão de deixar claro que Deus está criando com palavras, porque a imagem é de um rei, que com seus decretos diz, haja luz e houve luz, produz a terra. Então, parece, olhando para o livro de Gênesis, que Deus se coloca como um regente, Deus se coloca como governante, né? John Walton, no livro dele, O Mundo Perdido de Adão e Eva, descreve isso de forma muito evidente. Deus é um rei que coloca as coisas nos lugares. E quando ele diz, produz a terra,
que hajam os animais, que produza água. Quando Deus fala, façamos o homem, o que se vê é um Deus que, de um aparente caos, uma aparente desordem, Deus está decretando e colocando as coisas em seus lugares e determinando a finalidade, o propósito e a identidade de cada um dos seres que Ele criou. É nitidamente a imagem de um regente, de um rei, de um governante, colocando ordem no caos. Mas é curioso porque Deus também coloca sub-regentes ou corregentes no seu mundo criado. Deus introduz no jardim Adão e Eva como uma espécie de reis sacerdotes. John Walton chama a atenção para esse detalhe de que quando o termo bíblico fala para Adão e Eva, né, que eles cultivassem o jardim e guardassem o jardim, né, essas duas expressões, trabalhar e cultivar, eram expressões que remetiam simultaneamente, olha que interessante, tanto o sacerdócio quanto a realeza. Né, governar, guardar e cuidar, remetiam esses dois ofícios do Antigo Testamento. O sacerdócio, ou seja, o ofício da adoração e do culto a Deus, e também a regência, a realeza, o governo. Olha, tudo isso vai construindo o cenário em que Deus já está se mostrando como rei. E Deus também está trazendo Adão e Eva como co-regentes, súditos que reinam junto com ele. É como se Deus estendesse a sua realeza também aos homens, às suas criaturas feitas à sua imagem e à sua semelhança. É claro que na medida que nós caminhamos na Bíblia hebraica, o próprio chamamento de Abraão, Deus prometendo para ele uma realidade depois da queda, né? É como se Deus recuperasse esse projeto de fazer com que o homem vivesse sobre o seu reino e co-reinando com ele, quando chama Abraão para ir para uma terra boa, e Abraão, como diz Hebreus, está marchando em direção a uma pátria celestial, aspirando por uma pátria celestial. O reino já está presente na relação de Deus com Abraão. Claro, isso vai ficar ainda mais evidente quando chegamos no livro de Êxodo, em que ali nitidamente Deus se coloca como um rei soberano sobre toda a terra, uma revelação completamente inédita para o povo do mundo antigo. O povo do mundo antigo, eles governavam, os reis e os imperadores, os grandes monarcas do mundo antigo, governavam como divindades sobre determinados territórios. E agora existe uma divindade, um soberano. Pensa isso no Egito, Faraó era uma divindade. Faraó se via como um deus, um regente divino sobre o império egípcio. E de repente Moisés chega diante dele e fala, olha, Deus está mandando você deixar o povo dele ir embora. Mas quem é esse Deus? O Faraó, quase que num tom de ironia, diz, como assim? Existe alguém mais poderoso do que eu nesse mundo? Existe alguém que pode disputar e ser intrometido a esse ponto de querer pedir que os meus escravos sejam libertos, os meus escravos sejam soltos? De maneira nenhuma. E Faraó endurece o seu coração diante desse rei soberano que bate às portas do império egípcio, dizendo, não, eu quero esses teus escravos porque eles são meus. Que abuso, que petulância dessa divindade. E olha o que Deus diz para os israelitas em Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Ele diz assim para o povo de Israel, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Gente, essa afirmação no mundo antigo de uma divindade dizer que toda a terra é minha, era simplesmente uma declaração de absoluta soberania. É aqui, nessa afirmação, que nasce aquilo que os israelitas, e até hoje a teologia chama de um monoteísmo israelita. A afirmação de um único Deus, gente, era uma afirmação revolucionária no mundo antigo. Ninguém concebia a ideia de um único Deus soberano que tinha domínio sobre todo tipo de território, sobre todos os outros poderes e outras divindades. Toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Olha a linguagem, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que vocês falarão aos filhos de Israel. Olha, na Páscoa dos israelitas, em Êxodo 12, fica evidente que Deus chega no Egito como um soberano, roubando o Egito. É isso que Deus fez. Deus assaltou o Egito e furtou os escravos de Faraó e levou consigo e disse, esse povo é meu e é peculiar. O que fica claro naquelas pragas é que o soberano não era Faraó,
Como ele mesmo disse, o próprio Deus, que com mão forte e braço estendido, ele julgaria os deuses do Egito. Que soberano Senhor é esse? Esse é o rei de Israel, que conduz o seu povo como ovelhas pelo deserto, e os conduz à terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, dando continuidade a esse projeto de um reino em que o próprio Deus habitaria no meio do seu povo e governaria soberanamente sobre eles. É claro, falar do reino e da linguagem do reino no Antigo Testamento é lembrar que o próprio Deus está interessado em habitar de novo no meio do seu povo, como ele habitava no Éden, como ele lá se encontrava no Éden com o seu povo. Agora Deus está tabernaculando no meio dos israelitas. Moisés, na medida que o povo anda no deserto, construiu um tabernáculo sob revelação divina para que Deus tivesse encontros contínuos com o seu povo e orientasse o seu povo. Na medida que Israel andava no deserto, Deus determinava os ritmos, o momento em que Israel tinha que parar, montar as tendas, organizar as tribos, e o momento de desmontar as tendas e ir de novo nessa marcha em direção à promessa que Deus e a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Claro, os israelitas tomam conta da terra. Deus ordena que no tempo certo eles deveriam entrar na terra, inclusive ser instrumentos de Deus para punir o povo de Canaã, cuja iniquidade já tinha chegado aos céus, e Deus de fato usa os israelitas para fazer esse tipo de juízo contra os cananeus. E lá, já depois da era dos juízes, Deus se aliança com o filho de Jessé. Deus entra num pacto, depois que os israelitas pedem um rei, ali na época do profeta Samuel, Saul assume esse lugar de realeza sobre os israelitas. Sabemos que ele foi um rei fracassado, mas depois Deus levanta Davi e se aliança com Davi. Deus se compromete com esse rei. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, do verso 12 ao verso 16. Eu vou ler só alguns trechos. Deus diz claramente para Davi, num pacto eterno, um pacto consistente. Ele diz: olha, quando os seus dias se completarem, Davi, e você descansar com seus pais. Observe a linguagem do reino nesse texto. Eu farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você. Sim, olha o que Deus está prometendo. Deus está prometendo um descendente a Davi, que viria depois dele. Ele estabelecerá o seu reino, Deus estabeleceria o seu reino, e este edificará um templo, uma casa, aquele velho sonho de Deus, de habitar no meio do seu povo, aquele projeto em que o próprio Deus seria regente dessa nação. Sim, e os reis seriam uma espécie de co-regentes ou sub-regentes sobre a autoridade de Deus. Ele diz: olha, esse edificará um templo ao meu nome, o nome de Deus que nós vimos aqui no domingo passado, e eu estabelecerei para sempre, o trono do seu reino. Verso 16, quanto a você, a sua casa e o seu reino, eles serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para todo sempre. Olha, fica nítido que Deus está se aliançando com Davi e está dizendo para Davi: Davi, eu tenho um compromisso irrevogável com o teu trono, um compromisso irrevogável com seus ancestrais. Eu tenho um compromisso irrevogável de que o seu trono será permanente, estável. Um filho de Davi imortal permanecerá no trono para todo sempre. Tudo bem, você pode ler esse texto de forma alegórica, mas esse texto não é tratado de forma alegórica quando você vê lá em Romanos capítulo 1, quando o próprio apóstolo Paulo diz que Cristo Jesus, o filho de Davi, segundo a carne. Como que Deus cumpriu cabalmente, definitivamente essa promessa? Para Deus cumprir essa promessa com Davi, bastou ele imortalizar um filho de Davi. E foi o que ele fez com Jesus quando ele ressuscita dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, esse filho de Davi segundo a carne ressurge dentre os mortos, Deus imortalizou um filho de Davi. É claro, para imortalizar um filho de Davi, para que ele cumprisse a sua promessa de que o trono de Davi não teria mais fim. O profeta Isaías, abra sua Bíblia, esse texto vale a pena você ler comigo. Isaías capítulo 52, do verso 7 ao verso 10. Observe, irmãos, porque nós precisamos aqui entender o contexto de uma oração que parece simples: venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade.
Isaías capítulo 52, verso 7 ao verso 10. Essa é uma profecia de Isaías que ela tem um tom de cântico, tem um tom de celebração. O profeta está vislumbrando que o próprio Deus um dia retornaria a Sião, o próprio Deus retornaria aos montes de Jerusalém e ele mesmo habitaria no meio do seu povo. Ele retorna como um rei. Deus retorna como um rei e habita no meio do seu povo. Veja que interessante, Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés que anuncia boas novas. A linguagem do profeta é que alguém está vindo trazer uma notícia a Sião, que faz ouvir a sua paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, olha aí a frase, o seu Deus reina. O profeta está vendo o anúncio de um evangelho. A palavra evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Existe uma notícia ecoando nos montes de Jerusalém, nos montes de Sião. E o que diz a voz daquele que anuncia, cujos pés são formosos, o seu Deus reina. Eis os gritos dos atalaias, imagine, os atalaias sobre Jerusalém ouvindo essa boa nova, e eles gritando, erguendo suas vozes, juntos gritam de alegria, porque com seus próprios olhos eles estão vendo o retorno. De quem? Eles veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, Ele remiu Jerusalém, o Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos, atenção, todos os confins da terra verão a salvação do Senhor nosso Deus. Irmãos, Deus está construindo um cenário entre os profetas, uma imaginação profética que está preparando o contexto para a revelação de quem Deus é no mundo. O reino de Deus vai irromper na história. O profeta Daniel, depois de ter sido convidado por Nabucodonosor para interpretar os seus sonhos, já no início do livro de Daniel, em que Nabucodonosor vê uma estátua, você deve se lembrar, é que aquela estátua era feita de vários tipos de metais e os pés eram de barro misturado com ferro. E o profeta, discernindo o sonho de Nabucodonosor, em que vê uma rocha que vem dos céus, que não foi cortada por mãos humanas, e essa rocha, ela atinge os pés daquela estátua e toda a estátua cai. Depois Daniel interpreta aquilo como os vários reinos pagãos que existiram na história, a começar pela Babilônia, e outros reinos subsequentes, e aí, de repente, lá no final da história, porque a estátua é como se fosse uma linha do tempo, lá no pé da estátua, no fim da história, o que se vê é um reino já fragilizado, última tentativa humana de estabelecer um reino rebelde contra Deus, e de repente se vê do céu uma pedra, uma rocha, que atinge o pé da estátua. Ela não precisou acertar a cabeça de ouro, o peitoral, não, ela só precisou atingir o pé. Foi um golpe único e definitivo, e toda aquela tentativa humana de estabelecer um reino rebelde contra Deus, rui de uma vez só. E aí o profeta Daniel, no capítulo 2, verso 44 do seu livro, diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino, que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Irmãos, é verdade que o pecado humano e o homem tem uma necessidade por reino, por governo. É verdade que o ser humano o tempo inteiro busca senhores sobre si. Por mais que a nossa cultura hoje seja libertária, seja emancipadora, a nossa cultura valorize a autonomia humana, observem, mesmo estes libertários anseiam e aspiram por governo. Basta a gente olhar para as redes sociais e nós vamos ver como a nossa cultura é obcecada por governo. Ela tem alta expectativa sobre quem está no poder, tem alta expectativa para que aquele que exerce o poder administre a justiça, façam as coisas corretamente. A nossa cultura, mais do que nunca, aspira, anseia por governo justo. Mas é verdade que essa aspiração por governo justo eventualmente se dirige à tentativa de estabelecer falsos reinos, falsas devoções. Ao rejeitar o governo de Deus no jardim, como narra a Bíblia para nós, o homem se lançou numa tentativa de se colocar agora nos seus projetos, como lá em Babel nós vemos o homem tentando construir uma cidade com uma torre e ali tentando evocar o Deus do próprio ventre. Vamos fazer célebre o nosso próprio nome.
Toda tentativa humana, temporal, caída de construir falsos reinos é um esforço de autonomia e rebeldia contra o próprio Criador. Ao negar o senhorio de quem Deus é e o seu justo senhorio, os homens se lançaram sob a tirania dos ídolos e a tirania dos falsos deuses. O homem, depois do jardim do Éden, é um homem desterrado, exilado, solitário, tentando se autogovernar de alguma maneira, independente do verdadeiro regente e governante de todas as coisas. Então aparece Jesus. Aparece Jesus, porque Deus quer trazer esse reino real, esse reino autêntico. Deus está comprometido em resgatar os homens exilados, sedentos por governo justo, a verdadeira justiça. Só que o reino de Deus aparece de uma forma inusitada. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 e verso 21, os fariseus perguntam para Jesus, olha a pergunta deles: Jesus, quando virá o reino de Deus? E Jesus responde: o reino de Deus não vem com visível aparência. Que resposta interessante, que resposta intrigante. Porque todas as vezes que você vai para os profetas, que você vai para as alianças do Antigo Testamento, porque Deus disse em Isaías, Daniel, Ezequiel, quando você olha para os profetas menores, parece que realmente existe uma aparição triunfante, retumbante. Deus aparece poderosíssimo, julgando as nações, submetendo os reinos estrangeiros ao seu poder. E Jesus já diz assim, olha, o reino de Deus virá sem visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus já está entre vocês. Como assim? Como assim o reino de Deus está entre vocês? Sim, gente, na mensagem de Jesus no Novo Testamento, é recorrente afirmações de Jesus dizendo que o reino está aqui, o reino está entre vocês, o reino está às mãos, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. João Batista já vinha preparando essa mensagem, Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas aí, Jesus começa com uma série de ensinos, dizendo, olha, eu estou mostrando e revelando para vocês o mistério do reino de Deus. E não é porque o reino é misterioso, ele era misterioso, é que Jesus está desvendando o reino. Jesus está desvendando uma realidade. Jesus está desvendando o mundo vindouro diante dos olhos dos discípulos. E agora você vai abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos caminhar juntos num texto específico dentre as chamadas parábolas do reino de Jesus, Mateus capítulo 13, verso 31. Mateus capítulo 13, verso 31. Nós vamos ler alguns trechos desse trecho, de Mateus, vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 13, verso 31, vamos acompanhar juntos, diz assim, Jesus lhes propôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo, e esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olha, tanto na primeira parábola do grão de mostarda, como nessa segunda parábola do fermento, o que vemos é que o reino de Deus aparece inicialmente como algo discreto, silencioso, quase imperceptível. A metáfora do grão de mostarda era, obviamente, uma metáfora judaica conhecida de um pequeno grão, de algo minúsculo, imperceptível, mas que está presente. E que tem, apesar da sua pequenez, o potencial de se tornar algo gigantesco, sem precedentes. A mesma metáfora, ou pelo menos a mesma intenção dessa primeira metáfora, está na metáfora do fermento. Para quem não sabe, na cultura dos israelitas era comum as mulheres, ao prepararem uma massa, separarem um pedaço dessa massa para futuras fermentações. Então eles trabalhavam aquele pão e aquele pedacinho de massa fermentada era guardado para ser reintegrado uma nova massa e aquilo continuar sendo fermentado. E a lógica do reino, um pedaço de massa fermentada, um grão de mostarda. O reino de Deus é discreto,
Não vem com visível aparência, mas está presente. Está presente. Quem é Jesus, meus irmãos? Senão esse pequeno grão de mostarda na sua aparição terrena. Como o mundo poderia imaginar, os imperadores romanos poderiam imaginar que Deus estava plantando uma semente. Deus estava plantando a treta na periferia do mundo lá, na Galileia, naquele judeu ordinário, filho de Maria, filho de José, aquele filho, aquele homem, carpinteiro, discreto. Quem era ele diante das legiões romanas? Quem era esse Jesus de Nazaré? Que dali a algumas décadas, poucas décadas, estaria agitando o império com a sua mensagem e com aquele monte de gente que seguia ele de maneira quase enlouquecida. As pessoas olhavam, como não faz sentido isso? Quem é Jesus de Nazaré? É a semente do reino, discreta, que irrompeu na história. E ali, discretamente, Deus estava golpeando todos os impérios, na discrição, na humilhação, na pequenez de um Deus grandioso que habitou e veio entre nós no corpo de um judeu ordinário. Era ali que o reino de Deus começava a estender os seus domínios. Mas a parábola continua, verso 36. Então Jesus, despedindo as multidões, aí em Mateus 13, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: olha, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do reino. Desculpa, gente, é o Google. Reconheceu minha voz. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no final dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É engraçado pensar que Jesus entra na história como uma pequena semente, como que Jesus entra na história como um pequeno fermento que levera toda a massa. É impressionante pensar como o reino de Deus é uma grande semeadura, em que Deus continua convocando, e chamando e anunciando, chamando pessoas para fazerem parte desse reino. Mas também é verdade que o diabo, o nosso adversário, anda semeando, competindo com a mensagem do reino, com outra mensagem. Mas um dia virá a colheita, meus irmãos. E nessa colheita bendita, é verdade que Deus lançará, infelizmente, aqueles que são filhos das trevas, aqueles que são joios em fornalha acesa. Mas também é verdade que os filhos do reino, os justos, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E Jesus continua na parábola, verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Gente, que analogia extraordinária. O que Jesus está dizendo é que, de alguma maneira, Deus está dando sinais dessa realidade na história. É que agora, no tempo presente, Deus está dando demonstrações da realidade de um reino que virá de forma plena, visível, total, como os profetas preveram. Mas parece que alguém está antecipando isso. Alguém está fazendo um spoiler dessa realidade vindoura. Alguém está trazendo agora pequenas demonstrações. Janelas da eternidade estão sendo abertas. E realidades vindouras estão sendo trazidas para o tempo presente. E Ele está convidando. É verdade que nem todos enxergam. Por isso Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido. É discreto, é escondido, é oculto, mas está ali o tesouro. E de vez em quando alguém encontra esse tesouro. O tesouro no campo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou. Nossa, ele foi surpreendido com aquilo. E o que ele fez? Ele escondeu o tesouro. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Meus irmãos, quando um cristão, quando alguém encontra o reino de Deus, testemunhado pelo Evangelho, anunciado pela Igreja de Cristo, e vislumbra, tem os seus olhos iluminados para essa verdade, ele contempla e se enche de alegria.
Porque ele já sabe que, pronto, encontrei, agora eu posso jubilar, agora eu posso ficar tranquilo. É uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para que esse reino seja estabelecido. Até lá, a minha vida vai testemunhar a alegria do bem que eu encontrei. E você dá testemunho, você anuncia, você convida, você chama gente para participar desse reino e herdar essa mensagem que discretamente Deus nos revelou no seu Filho Jesus Cristo. E finalmente, no verso 45, a última analogia de Jesus. O reino do céu é também semelhante a um homem que negocia e procura por boas pérolas. Boas pérolas. Isso é coisa rara, difícil de encontrar. Mas existe, está por aí. Está por aí. Mas é um homem que está à procura de boas pérolas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Irmãos, é quase como uma espécie de investimento o reino de Deus, em que você encontra um bem tão maravilhoso e tão majestoso, que quando você compara esse bem com tudo aquilo que você achava que eram bens que você possuía, essas coisas se tornam obsoletas diante daquele tesouro que você encontrou. Por isso que muita gente não entende, quando os discípulos se lançam no martírio, os discípulos se lançam, dão as suas vidas como oferta, se lançam em um trabalho missionário, às vezes cruzam oceanos para anunciar o evangelho de Deus e a boa nova, e a gente sempre olha para essas pessoas como se fossem pessoas abnegadas, a gente olha para essas pessoas, olha que exemplo de abnegação. Não, gente, são pessoas que encontraram um tesouro e não têm mais agora a sua vida por preciosa. São pessoas que encontraram um bem sem precedentes, incalculável, e que quando comparam esse bem, essa realidade, esse tesouro oculto no campo, com a sua vida no tempo presente, eles não têm a sua vida no tempo presente por preciosa, e olham até com desdenho para aquilo que as pessoas consideram precioso demais. Não é que eles são abnegados, é que eles foram inteligentes. Encontraram um bem real, pelo qual vale a pena renunciar outros bens aparentemente preciosos, por esse bem maior, que é o reino que discretamente nos é apresentado em Jesus. Mas existe, parece, um paradoxo aqui. E aqui, irmãos, eu preciso muito da sua atenção. Aqui parece que tem um paradoxo. Igor, o reino de Deus está em Jesus ou ele virá? O reino de Deus é uma realidade presente ou é uma realidade vindoura? O que é Jesus e o reino? Os discípulos estão nessa mesma ansiedade. O tempo inteiro Jesus está dando sinais muito grandiosos, andando sobre águas, multiplicando pães, ressuscitando mortos, expelindo demônios. Parece que os sinais do reino estão aparecendo diante deles. Jesus não está simplesmente, meus irmãos, fazendo milagres, prodígios, sinais, como um curandeiro itinerante na antiga Judéia, no antigo Israel. Não, Jesus, meus irmãos, é como se fosse uma espécie de conexão quântica entre o tempo presente e o mundo vindouro. Sabe o buraco de minhoca lá do Interestelar? Sabe, Jesus é uma espécie de atalho entre as coisas que serão e já são na dimensão da eternidade, e ele traz esses bens agora no tempo presente. George Led usava a expressão, Jesus é uma invasão do mundo vindouro no mundo presente. O mundo vindouro, o reino de Deus, final, foi antecipado na pessoa de Jesus. Jesus traz para o tempo presente os bens vindouros. Por isso ele diz para os demônios, os demônios saem tremendo diante do senhorio dele. Por quê? Porque no mundo vindouro, o mal será vencido. Então Jesus antecipa a vitória sobre o mal agora. Por que ele ressuscita Lázaro? Porque no mundo vindouro ele há de ressuscitar todos aqueles que estão nele, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. É verdade, mas ele agora já demonstra o seu poder de dizer para a morte, recua. Acabou o seu poder. É verdade que no mundo vindouro os coxos andarão, os cegos verão. E Jesus já faz isso agora. E diz, levanta-te, anda, Efatá, abre os teus olhos. É verdade que no mundo vindouro, os nossos limites físicos, para andar inclusive no espaço, que hoje são limites, serão superados. Por isso ele chega para Pedro e fala, vem, pode andar sobre as águas comigo aqui. Porque Jesus está sinalizando os bens do mundo vindouro, ele está tornando presente uma realidade escatológica do mundo vindouro. Agora, no tempo presente, Deus está invadindo a história, está dando evidências de que há garantias, se a gente se apegar a Jesus, de viver essa realidade, está antecipando e dizendo, vai ser assim, então se apegue a mim. Por isso, os teólogos diziam que é verdade que o reino de Deus parece vindouro, e ele é vindouro, mas o reino está aqui e agora.
em persuasão em vez de poder. Ele está aqui agora por uma mensagem ao invés daquilo que nós realmente veremos no mundo vindouro. E essa mensagem anuncia uma realidade. E Jesus garantiu essa realidade por meio das coisas que ele fez. E principalmente por meio da sua ressurreição. Quando Jesus Cristo ressuscita, meus irmãos, acabou. O cristão sabe que se Jesus ressuscitou e se nos unimos a Ele por meio da sua ressurreição, a morte já não é um problema para nós. Não temos o que temer. Todos os reinos deste mundo, meus irmãos, todas as civilizações, todas as grandes cidades, grandes centros, grandes metrópoles desse mundo, são projetos humanos de resposta ao desespero e o medo da morte. Agora imagine um reino fundado na esperança e na ressurreição. Por isso os teólogos da antiguidade diziam, já, mas ainda não. O reino de Deus é já, mas ainda não. Ele está presente porque Cristo tornou presente essa realidade, mas ainda não na sua plenitude, por isso aspiramos por essa realidade. Por isso a vida do cristão agora, meu irmão, não é de gente que está caminhando para o desespero da morte, é de gente que sorriu porque encontrou um tesouro escondido no campo. Profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9, quase numa espécie de antecipação profética daquilo que viria, vislumbra o Messias, o Rei, o Deus de Israel, entrando humildemente em Jerusalém montado numa jumenta, e ele diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí que vem o teu Rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, numa jumentinha, cria de jumenta. Por isso o cristão ora, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Dizer venha o teu reino, meus irmãos, quer dizer que o reino vem primeiro, da parte de Deus, venha o teu reino. O reino de Deus não é fruto de um empreendimento, um experimento político. O reino de Deus não é produzido de baixo para cima, por causa do nosso empenho, porque nós nos organizamos, ou porque temos um líder centralizador ou descentralizador, ou porque as nossas utopias e ideologias dão conta da realidade, dão conta daquilo que nós realmente precisamos. Não, a oração do cristão é venha o teu reino. Venha o teu reino, que o teu reino venha, Senhor, que não seja fruto dos nossos empenhos, da nossa cultura, do nosso esforço, do nosso projeto cultural, venha o teu reino. É verdade que quando oramos, venha o teu reino, já partimos do pressuposto de que isso não é uma coisa que nós produzimos ou estabelecemos, é Ele quem traz o reino, é Ele quem traz o governo, não é feito por mãos humanas. É verdade que quando oramos, venha o teu reino, nós oramos porque os filhos de Deus, nesse momento, enquanto oram, desejam viver agora o governo de Deus, viver agora no tempo presente os benefícios daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz, das suas leis, da sua ordem, dos seus decretos, das suas ordenanças para uma boa vida. Mas quando nós oramos, venha o teu reino, também temos uma expectativa de uma revelação global, definitiva, do governo de Deus, que virá do céu, como diz lá Apocalipse, adornada como noiva para o seu esposo. A linguagem de Colossenses é extraordinária. A linguagem de Colossenses é a linguagem do êxodo, da Páscoa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmãos, quando você fala de reino, a gente pensa imediatamente em 4 características. Todo reino tem 4 características. Todo reino tem um rei, todo reino tem súditos, todo reino tem territórios e todo reino tem leis. Inevitavelmente. Então, quando nós pedimos, venha o teu reino, nós estamos afirmando um soberano. E se Deus é soberano, todos os outros poderes que arrogam para si algum tipo de soberania estão julgados. Todo ídolo que arroga para si o senhorio, eles são submetidos a esse poder. Dizer que Deus reina significa que o cristão agora vive sob uma única vontade, que não é mais a sua. É a vontade desse rei soberano. E nós nos tornamos súditos desse rei. Nós nos tornamos aqui seres que não vivem mais sob a ilusão da autonomia. Porque, irmãos, não se iluda. Você acha que, eu prefiro viver sem nenhum tipo de governo. Meu irmão, se você não estiver sob o governo de Deus, que é o governo que você precisa, certamente algum tirano vai assumir o governo sobre a sua existência.
Porque o que Deus deixa claro para os israelitas, quando os tira do Egito, 6 dias trabalharás, porque o Senhor vos tirei da terra do Egito, e no 7º vocês vão descansar. Porque Faraó, meu filho, era de domingo a domingo. Faraó arrancava o couro, vai trabalhar. O Deus falso, ele exige o seu serviço. E o Deus verdadeiro, por que você trabalha? Você trabalha em resposta à graça dele. Você trabalha em resposta à misericórdia dele. É por isso que nós buscamos ter uma vida justa e reta diante do Senhor. Não é porque somos salvos, é porque já fomos salvos. Não é porque nós temos que pagar uma dívida, porque a dívida já foi paga. É Ele que nos tirou do Egito. Não foi o nosso empenho que nos tirou do Egito. Por isso somos súditos. E por isso Ele nos deu um território. Lembra quando Israel entra em Canaã, que Deus divide a terra entre as famílias? Deus nos dá um território como deu para Adão e Eva, um jardim cultivado pela sua graça. Deus nos dá um campo de atuação, onde os nossos dons, onde as dádivas que Ele nos concedeu estão ali a serviço da sua glória. Por isso temos um trabalho a fazer, temos um jardim para cuidar. Por isso não podemos ser como uma figueira, uma parábola do reino. Não podemos ser como uma figueira plantada no meio da vinha que não dá frutos, ocupando inutilmente a terra. Deus nos chamou no seu reino para sermos frutíferos, expandirmos a sua glória naquilo que fazemos. Sem nenhuma pretensão, apenas sendo fiéis àquilo que Ele nos deu como dom, como tarefa, como campo de atuação. E finalmente, nós somos um povo que vive sob a lei de Deus. Lembra de Paulo em Romanos 6,18? Uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Por isso, meus irmãos, como um povo que descobriu o tesouro do reino, é verdade, discreto, Deus está lá governando a nossa casa, governando a nossa igreja, governando as nossas relações. Quando as pessoas olham, vem a alegria, porque é a alegria de um povo que já vislumbrou o reino, que já percebeu e vive por antecipação o mundo vindouro. É o povo que jubila, que anuncia, que proclama, que dá testemunho dessa realidade, mesmo diante das tentativas do diabo de semear os seus joios em meio ao trigo. É o povo que persevera na boa nova do reino de Deus. Por isso, Apocalipse capítulo 11, a visão derradeira, meus irmãos, que João vê, a realidade, diz lá que no 7º anjo, quando toca a 7ª trombeta, houve nos céus vozes muito fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus, se curvavam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, porque assumiste agora o teu grande poder e passastes a reinar. Meus irmãos, toda a ilusão que nós temos hoje, de achar que existe uma disputa entre a vontade divina nos céus e a vontade humana na terra, é superada na vida do cristão no reino de Deus. Porque no reino de Deus, a sua vontade seja feita assim na terra, como ela já é nos céus. É nesse momento, meus irmãos, que a vontade de Deus, ela se expressa na vida do cristão, que não quer mais estar sob nenhum outro governo, senão o exclusivo governo desse Senhor misericordioso, bom e justo. O reino de Deus é isso, meu irmão. Paz, alegria e justiça. É isso que o reino de Deus é. E é isso que nós hoje, o povo de Deus, vive por antecipação, testemunhando e convidando outras pessoas para participarem dessa realidade. Esse reino justo, livre da tirania dos falsos deuses. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos conceda a graça. Prepare-se aí para a ceia, traga os elementos, porque essa ceia hoje é a ceia do reino. É a ceia que sinaliza o jantar final, quando nós sentaremos na mesa com o Senhor para comermos desse pão e bebermos desse vinho no reino do Pai. Vamos orar agora ao Senhor. Pai, muito obrigado pela mensagem do Evangelho, pelo reino de Deus. Obrigado por essa antecipação graciosa. Obrigado porque teu Filho ressuscitou no meio da história para deixar claro para nós o que nos está garantido no mundo vindouro. É verdade que nós poderíamos ser o povo, Pai, um tópico, um povo que fica sempre na expectativa de uma ilusão religiosa, mas não.
como o Senhor ressuscitou Jesus no meio da história e levou mártires e testemunhas por todo o canto da terra, fazendo menção dessa realidade. Nós somos um povo que achou um tesouro oculto no campo e se apegou a esse bem que é o Senhor, e agora nós vivemos como gente esperançosa, na expectativa de ver o teu governo, o Senhor habitando de novo no meio do seu povo, a nova Jerusalém que desce do céu, adornada como noiva, e ali o Senhor habitará para sempre conosco, Senhor. E ali todo fardo e cansaço acabará, mas até lá, nós viveremos como um povo que espera e que vive agora o antegosto, a antecipação graciosa dos sinais deste reino bendito. Que nós agora, o povo de Deus em Cristo, sejamos, Pai, como sinaleiros, embaixadores dessa nova realidade que o Senhor prometeu e consumou na obra do teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração nele. Amém e amém.